E aí galera, eu tô aqui com o Dell Alienware M15R6. Essa versão aqui que eu tô é com a RTX 3070. Eu tô aqui no Cyberpunk. Ele tá no talo com... Deixa eu mostrar aqui as configurações gráficas. Essas aqui são as configurações que o... Ele tá com DLSS, mas também tá com Ray Tracing no Ultra, né? Então ele tá tipo um talo com DLSS. Ele tá pegando aqui 70 FPS. O TGP dessa placa de vídeo aqui é de 115 watts, então é bom, um bom TGP. E ele tem um Turbo Boost que permite ele chegar até 125 até 130. 130 é o máximo da especificação da RTX 3070. Então essa é uma boa notícia. Esse notebook tem uma TGP boa para placa de vídeo. O processador é um 11800H. A base do TDP dele é de 35 watts. É que ele está fazendo um pequeno turbo boost já de 45 com 3.4 GHz. Aqui em cima a gente tem o uso da CPU em amarelo e o throttle em vermelho. E apesar da frequência do Turbo Boost estar variando bastante devido à temperatura, o throttle em si ele não fica muito evidente. Ou seja, a Intel ela está trabalhando mais dentro dos parâmetros do Turbo Boost do que com o throttle. O Turbo Boost ele é nada mais é do que um overclock via software, feito de maneira automática pelo próprio processador. O processador ele vai levar em consideração vários fatores em tempo real, como temperatura, disponibilidade de energia elétrica. Isso vai depender da fonte, né, da qualidade da fonte de notebook que você está usando. E então ele aumenta ou diminui o clock do processador. Geralmente, quando está fora do jogo, esse clock aqui fica 4.2 GHz. Por quê? Porque se você for abrir um navegador ou então descompactar um arquivo, ele vai fazer isso muito rápido, porque está na potência máxima do computador, do processador. Só que à medida que você vai utilizando o processador por mais tempo, né? Tipo, tô jogando, por exemplo. Então ele baixa a frequência para uma frequência que ele consiga segurar a temperatura. Mas então ele te dá o melhor desempenho em curtos espaços de tempo e diminui a frequência para uma frequência menor quando você precisa de um uso mais prolongado e excessivo. Eu vou fechar aqui o Cyberpunk. Beleza? Já fechou. A gente vê que o uso já caiu para 0%, né, do CPU. Aqui eu fiz alguns testes com o Performance Test da Passmark e peguei resultados bem interessantes. Para quem não sabe, essa Passmark é a galera que faz esses benchmarks aqui de CPU. Tá? Então é o software disponibilizado deles para gerar esses benchmarks aqui. E aqui a gente pegou um score de 7.419, que é melhor do que 88% de todos os computadores e notebooks testados no mundo. O CPU foi melhor do que 83%. A placa de vídeo melhor do que 97 para 2D, 93 para 3D. A memória ela não é tão boa assim, ela é só melhor do que 53%. E o disco melhor do que 66%. Esse disco eu troquei por um de 2 teras, que o que vem nele é de 1 tera. Pretendo trocar essa memória aqui também mais pra frente, só para ter um equilíbrio, né, na performance do computador. Mas é um ótimo resultado, isso mostra que o computador ele é muito bom. Em termos para analisar a performance térmica dele, eu fiz um teste também, comparando com outros notebooks que usam só esse modelo de processador, que é 11800H. E eu peguei um resultado aqui que está bem na média. Ele bateu aqui, ó, nessa bolinha, e a média é essa linha aqui. Ou seja, a performance térmica desse notebook é média, sabe? Comparado com outros notebooks que tem esse mesmo processador.
Por quê? Porque se a performance térmica dele fosse muito boa, ele estaria mais para cá, ele estaria se destacando mais em relação a outros notebooks que usam esse mesmo processador. Se a performance térmica dele fosse ruim, ele estaria mais para cá, porque o processador esquentaria demais, não conseguiria manter os clocks necessários ao longo do teste. A fonte de energia desse computador é de 240 watts, que é muito bom, é uma fonte bem grande para notebook, né? E uma das maiores que eu já vi em termos de notebook. Porque a diferença, eu vou abrir o GTA V aqui para mostrar. A diferença de performance entre notebooks e computadores de mesa sempre foi devido, sempre não, né? Mas é muito devido ao consumo de energia elétrica. Porque quanto mais energia elétrica você tem, mais calor você tem, porque a energia vira calor. Então, o notebook, como ele tem todo um aspecto mais fragilizado em termos da temperatura, o consumo de energia dele tem que ser bem menor também. A RTX 3070 de computador, de mesa, consome 3 a 4 vezes mais do que esses 106 watts aqui. O de computador de mesa consome 350, 400 watts, e tudo isso vira calor, né? Mas a diferença entre os dois não é tão grande assim. Vamos abrir aqui o GTA para a gente ver como é que ele vai se comportar. Lembrando que o GTA também está tudo no talo. Aqui ele dá um boost mesmo de 140 fps, mas aí depois baixa. Você vê que o processador está em 4.2, tá vendo? Mas esse aqui vai cair, porque a temperatura vai começar a subir e ele vai começar a descer esse clock. Vou pegar um carro aqui. Agarrou meu carro aqui. Até que o clock está se mantendo lá em cima. Não baixou ainda não, viu? Mas ó, já está chegando a 99 graus. Não sei se deu para ver ali, ó, 97, né? Então a tendência é que ele diminua o clock para não ficar tão quente. Tem algumas pessoas que travam a temperatura máxima do computador em 90, você pode colocar até 85 graus para essa temperatura máxima. Só que aqui, ó, o clock já baixou para 3.7, tá vendo? Só que quando você fala assim, não, eu quero que meu computador não passe de 85 graus, o que ele vai fazer vai ser que ele vai diminuir esse clock antes. E a Intel e a Dell já falaram que garantem que esse computador roda 100 graus de boa. Então, assim, esse é um computador que você não consegue mais fazer undervolt, isso daí foi bloqueado via BIOS, o que num primeiro momento me deixou com muita raiva. Só que eu fui percebendo, assim, e também assim, aceitando com um certo grau de humildade que a galera da Intel sabe o que faz. E eu resolvi deixar na mão desse sistema de turbo boost deles para controlar a temperatura. Porque os caras fazem isso, tem um software, né, que é o Turbo Boost deles, que já controla esse clock aí de maneira automática. Como você pode ver, o clock já diminuiu para manter a temperatura. Então, assim, a minha experiência com esse notebook está sendo muito boa.
Antigamente, meu notebook anterior é esse daqui da Avel, com uma RTX 2060. Um excelente notebook também, muito bom mesmo, me serviu durante 1 ano e meio aí. Mas a Dell aqui tá matando a pau com esse Alienware. A performance térmica dele tá boa, como você pode ver ali. Então realmente a Dell tá mandando bem aí com esse notebook. Esse processador que vem nele, esse 11800H, eu vou fechar o GTA aqui. A gente não tem ideia o tanto que esse processador é monstruoso. Aqui, ó, o uso da CPU aqui e o throttle aqui. Quase não deu throttle porque o turbo boost desse processador é gigantesco. É gigantesco. Então foi a forma que a Intel encontrou de diminuir o throttle, foi colocando um turbo boost grande. Esse 11800H ele bate 21.628 pontos, com um single thread rating de 3.150, que é muito importante você olhar esse single thread rating também quando você for comprar, porque isso tem uma performance grande no seu uso diário, sabe? E esse daqui é mais para jogo mesmo, ou então coisas que distribuam trabalhos entre os threads do processador de uma maneira muito eficiente. E isso daqui assim, eu vou abrir uma coisa, ou então eu sou programador, vou rodar um Docker, por exemplo. Esse single thread rate é muito importante de olhar. Esse computador que eu tava aqui, ó, ele vem com i7 10750H, que bate 12.000 pontos, cara. É uma diferença muito grande, sendo que esse daqui já era muito bom mesmo. Pra você ter uma ideia, antes de eu ter esse, eu tinha um GL502VS que vinha com uma GTX 1070, que é uma excelente placa de vídeo, e ele vinha com esse processador aqui, ó, i7 6700HQ, bate 6.500 pontos. Então quando eu passei para esse daqui, já foi uma diferença grande. E agora com esse daqui. Então o que eu estou falando assim, que esse processador que está nessa placa de vídeo é muito monstruoso. Ele vem também com Thunderbolt 4, que é legal, dá para você colocar uma dock aqui. Eu só não consegui foi conectar os meus monitores através dessa doca, porque ele simplesmente não passa vídeo. Mas é isso, o notebook é excelente, tem uma performance térmica boa, ele só não tem esse cedilho, que eu achei péssimo para um mercado global do tamanho do Brasil, uma das maiores potências consumidoras do mundo, principalmente notebook gamer, né? E não tem um cedilha, cara, um teclado assim, padronizado para o mercado brasileiro. Isso eu achei muito, muito feio, muito ruim mesmo. Mas tirando isso, o computador é excelente. E é isso, valeu!